Um fato novo nos traz à tribuna nesta tarde para destacar mais uma vez a importância do julgamento do Mensalão pelo Supremo Tribunal Federal e anunciar um posicionamento que a oposição adota agora em razão exatamente dos fatos revelados no último final de semana. Para muitos de nós, esses fatos não se constituem em surpresa. A necessidade de investigar aquilo que está distante do processo em julgamento no Supremo Tribunal Federal é inadiável e chega com um atraso de 7 anos. Há poucos dias, desta tribuna, registrei o voto em separado que apresentei ao final dos trabalhos da CPMI dos Correios, propondo o impeachment do presidente da República por crime de responsabilidade. Diante da denúncia do Mensalão, o presidente demonstrou desídia, foi inerte diante da gravidade dos fatos. Tratava-se de uma séria denúncia e o dever se impunha ao presidente de não claudicar. A responsabilidade maior do presidente da República é garantir o que está previsto no artigo 1º da Constituição Federal, o Estado Democrático de Direito. E a denúncia do escândalo do Mensalão atingia o âmago do funcionamento das instituições políticas do nosso país. O presidente não tomou qualquer providência efetiva, não exerceu as prerrogativas do seu cargo, função delegada pelo povo, aceitando implicitamente a corrosão das instituições basilares da democracia, atentando contra o próprio Estado. Violou frontalmente o compromisso do seu juramento feito ao Congresso Nacional no dia de sua posse. Prometo manter, defender e cumprir a Constituição da República, observar as suas leis, promover o bem geral do Brasil, sustentar-lhe a união, a integridade e a independência. Esse compromisso representa a essência do pacto social que se inaugura quando um governante recebe um mandato popular. É bem mais que um evento protocolar, que uma formalidade revestida de pompa institucional. O presidente não honrou seu juramento, menosprezando a importância do seu cargo e toda a sociedade brasileira. Antes, contentou-se com a lassitude das providências tomadas por seu ministro, que disse não haver mensalão simplesmente porque meses antes outro parlamentar houvera assumido a autoria da primeira denúncia ao Jornal do Brasil. Enfim, senhor presidente, os fatos justificaram há 7 anos a proposição de impeachment do presidente da República. As entidades estavam paralisadas, inertes, não exercitaram o poder de pressão que possuem para que uma atitude republicana pudesse ser adotada a partir da instauração dos procedimentos para julgar o presidente da República. Temiam o momento político vivido pelo país e alegavam não existir apelo popular para a instauração do processo de impeachment. Comprovou-se o equívoco histórico. Não há dúvida que hoje, certamente, é possível reconhecer que cometeu-se um equívoco histórico. A CPMI dos Correios
teria concluído uma missão exemplar se incluísse o presidente da República entre os denunciados ao Procurador-Geral da República. Não o fez. A oposição, da mesma forma, há de fazer a autocrítica, porque perdeu a oportunidade de afirmar-se como defensora do Estado de Direito Democrático. Agora, a revista Veja reaviva as razões que justificavam, há 7 anos, o impeachment do presidente da República. E a oposição se sente no dever de adotar as providências que o caso exige. Não basta ouvir esclarecimentos do ex-presidente. Não são suficientes as palavras daquele que supostamente estaria sorrateiramente a denunciar o senhor Marcos Valério. O que importa é que é um fato concreto, exposto diante da sociedade brasileira, que exige investigação. A alternativa da omissão não é a alternativa que se recomenda para este momento. A oposição delibera, depois de debate entre os presidentes do PSDB, DEM e PPS, divulgar a seguinte nota. A oposição exige explicações sobre o envolvimento de Lula no Mensalão. Diz a nota: as revelações feitas pela revista Veja no fim de semana sobre o possível envolvimento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no comando do escândalo que hoje conhecemos como Mensalão exigem explicações imediatas e apuração por todos os meios legais. Por isso mesmo é que estranhamos o silêncio ensurdecedor do ex-presidente Lula, que deveria ser o maior interessado em prestar esclarecimentos sobre fatos que o envolvem diretamente. Já não surte mais efeito, especialmente depois que o Supremo Tribunal Federal comprovou a existência do mensalão e já condena mensaleiros, a tese defendida pelo PT de que tudo não passava de uma farsa montada pela imprensa e pela oposição para derrubar o governo Lula. O ex-presidente já não está mais no comando do país, mas nem por isso pode se eximir das responsabilidades dos 8 anos em que governou o Brasil, ainda mais quando há suspeitas que pesam sobre o seu comportamento no maior escândalo de corrupção da história da República. A gravidade das revelações da revista Veja impõe que ela torne públicos os elementos que sustentam a matéria, os segredos de Marcos Valério. A oposição fará sua parte e, encerrado o julgamento em curso no STF, cobrará as investigações dos fatos ao Ministério Público. Os brasileiros exigem que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva venha a público prestar esclarecimentos em nome da responsabilidade do cargo que ocupou. Assinam a nota o deputado Sérgio Guerra, presidente nacional do PSDB, o senador José Agripino Maia, presidente nacional do Democratas, e o deputado Roberto Freire, presidente nacional do PPS. Portanto, assim que o Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento em curso, a oposição protocolará representação junto ao Procurador-Geral da República para que os procedimentos sejam instaurados, o inquérito aberto, a fim de que se investigue os fatos revelados pela revista Veja. Não apenas por esta razão, mas, sobretudo, pelo debate que se trava hoje no Supremo Tribunal Federal, é preciso que o escândalo do mensalão possa promover uma mudança no comportamento dos políticos brasileiros. Mais do que antes, agora se comprova, pelos fatos veiculados pela imprensa no último final de semana, mas, sobretudo,
pelo debate que se trava no Supremo Tribunal Federal, ter sido este, sim, o maior escândalo de corrupção da história da República. O mais sofisticado e complexo esquema de corrupção idealizado por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo no país, como afirmou o ex-procurador da República, Antônio Fernando Sobrinho. Ou o mais atrevido escândalo de corrupção, conforme afirma o procurador Roberto Gurgel. O Supremo Tribunal Federal está condenando o mensalão. Mas é preciso que a classe política e o eleitor brasileiro condene o modelo de promiscuidade que gerou o mensalão. O mensalão é o símbolo desse modelo de gestão que estabelece uma relação de promiscuidade em nome da governabilidade. Entendem ser possível rimar governabilidade com promiscuidade. Instalam o balcão de negócios a pretexto de garantir governabilidade no país e loteiam o Estado brasileiro entre os partidos e políticos cooptados para que integrem a base de sustentação política de quem governa. Esse modelo, instalado no governo da União, foi transplantado para estados e municípios brasileiros. É um modelo perverso que esgota a capacidade de investimento público, que debilita as finanças públicas do país, que retira a energia financeira da nação, porque aquilo que o povo produz e paga ao erário na forma de tributos se consome para alimentar a enorme base de apoio cooptada pelos governantes. Com isso, limita-se cada vez mais, a cada passo, a cada dia, a cada momento político, a capacidade de investir do Estado brasileiro. Talvez por isso o Senado Federal, nos últimos tempos, venha aprovando inúmeros projetos autorizando estados e municípios brasileiros e o governo da União a contraírem empréstimos externos para garantir novos investimentos públicos. Esse modelo tem que ser destruído, esse modelo tem que ser repudiado pelo eleitor nas urnas, agora mesmo, no dia 7 de outubro. Quem é que pode avalizar esse modelo de gestão no país? Senhor presidente, por que a oposição não protocola agora uma representação para que o Ministério Público investigue? Porque não quer criar fato algum que possa ser utilizado durante o julgamento do mensalão no Supremo Tribunal Federal. Senador Álvaro, Vossa Excelência me permite uma parte. Pois não quer criar impasse, não quer trazer à baila fatos que possam ser explorados juridicamente e, por isso, a oposição decide que aguarda o julgamento do mensalão, a ação penal 407, para que possa depois, então, protocolar junto ao Procurador-Geral da República a representação que se faz necessária agora para que esses fatos sejam investigados. Eu concedo a Vossa Excelência, senador Jorge Viana, com satisfação, a parte que solicita. Senador Álvaro, obrigado pelo a parte. Vossa Excelência sabe do apreço que não só eu tenho, mas certamente, quando esse plenário está cheio, o conjunto dos colegas senadores, pela maneira determinada, competente que Vossa Excelência conduz aqui uma das vozes da oposição.
que é parte essencial do processo democrático que o Brasil conquistou. Mas, daqui um pouco, eu estou fazendo a sua parte e informando que daqui um pouco vou usar também da tribuna do Senado para colocar, se não as posições oficiais do meu partido, que já soltou uma nota sobre esses últimos episódios, envolvendo inclusive um posicionamento da revista Veja, mas eu pretendo aqui no plenário usar daquilo que é a grande conquista da democracia, que é de colocar uma outra visão sobre um mesmo tema, para que as pessoas que nos acompanham em casa, as pessoas que estão aqui, a imprensa, possa fazer o melhor juízo das versões ou das posições que os senadores têm sobre os últimos acontecimentos, que envolve mensalão, que envolve questionamento sobre a posição do presidente Lula. Mas eu sei e respeito muito a postura determinada, inquestionável. Talvez nós, que somos da base do governo, questionemos menos a posição de Vossa Excelência do que pessoas do seu próprio partido, que talvez não deem a Vossa Excelência o respeito pela atuação determinada, competente e fiel que Vossa Excelência tem ao PSDB, nós reconhecemos. Então, esse é um pressuposto. Mas, com todo respeito a Vossa Excelência, nós temos versões sobre o que se chama de mensalão. Eu gostaria, pelo menos, de ouvir de um líder importante do PSDB, como Vossa Excelência é, como é que Vossa Excelência vê, como é que Vossa Excelência entende uma outra versão. Eu, particularmente, gostaria muito que o senhor Marcos Valério falasse para a nação, porque certamente ele não traria mais uma versão, ele traria talvez a realidade dos fatos. Porque, segundo me consta, aí a nossa versão, segundo consta para uma parcela da imprensa brasileira, essa história de mensalão não começou com o PT. Essa história de mensalão, esse esquema de Valério Duto, esse esquema de financiamento ilegal para cobrir contas de partidos políticos, de Caixa 2, começou em Minas Gerais com o PSDB, com o PFL, e tendo à frente o mesmo Marco Valério, que agora foi jogado aos leões por aqueles que ele ajudou a governar o Brasil. Então, se Marco Valério falasse, e se ele via falar, seria muito bom para o Brasil. Eu sempre tive um respeito enorme pelo presidente Fernando Henrique, e queria concluir essa parte que, generosamente, Vossa Excelência me permite que faça. Eu tenho um respeito enorme pelo presidente Fernando Henrique, maior, volto a repetir, do que alguns do PSDB têm por ele. Estão trazendo agora porque estão afundando suas candidaturas e recorrem ao presidente Fernando Henrique para cumprir um papel que eu acho nada nobre na eleição. Mas, enfim, certamente, se o Marco Valério falasse, nós íamos sair desse faz de conta no país, dessa hipocrisia. Eu posso estar exagerando no termo, mas é, de certa forma, uma hipocrisia. Se desmembra e se tira do Supremo o mensalão do PSDB. O do PT tem que ser julgado, mesmo que não seja o fórum adequado para o julgamento, mas é do PT, tem que ser ali. Não tem problema. Eu não estou aqui passando a mão em cima de erros do PT. Os erros que o PT cometeu, ou que alguns dirigentes do PT cometeram, tem que ter um posicionamento e agora está na mão adequada, está na mão da Justiça. Não retiro isso. Vossa Excelência me conhece e sabe. Então, não estou querendo apagar algo que é real. Eu só queria ter um comentário de Vossa Excelência para concluir sobre o mensalão do PSDB e do PFL, que deu origem a esse esquema criminoso que hoje o Supremo julga, lamentavelmente, com os alunos mal aplicados do PT, que foram tentar reproduzir um modelo que os profissionais do PSDB de Minas Gerais tinham implementado com seu Marco Valério e, lamentavelmente, erraram. E é bom para o Brasil, porque o melhor para o Brasil é que se saia dessa hipocrisia de que a campanha é limpa, mas que tem alguns na política que são corruptos e outros que não são corruptos. Eu acho que o Brasil vive uma hipocrisia chamada financiamento de campanha. E tomara, com todo respeito ao Supremo, que o Supremo não se perca nas versões de uma CPI conduzida, dirigida pela oposição, que quase derrubou o governo do presidente Lula,
mas que a gente possa aproveitar e que o Brasil saia maior. O PT pode sair menor, o PSDB pode sair menor, a política pode tirar lições desse episódio, mas o importante é que o Brasil não saia menor desse julgamento do Mensalão. E para não sair menor, nós temos que nos prender à justiça. E, lamentavelmente, as versões estão mais vinculadas à injustiça do que à justiça. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, mas gostaria de ter um comentário, se Vossa Excelência já ouviu falar, se Vossa Excelência acha que tem algum fundamento, que foi com o PSDB em Minas Gerais que o Marcos Valério começou a implementar um esquema criminoso no Brasil, que agora leva o nome de Mensalão do PT. Senador Jorge Viana, primeiramente, os agradecimentos pela forma elegante com que aparteias, sempre respeitosamente e com a qualificação que é inegável devemos atribuir a Vossa Excelência de parlamentar competente. Senador, esse episódio a que Vossa Excelência se refere ocorreu em 98. E somente em 2005 ele se tornou do conhecimento público. A primeira indagação que eu faria é por que razão? Porque antes de 2005 o PT não denunciou esse eventual processo corrupto eleitoral ocorrido em 98 em Minas Gerais. Eu confesso a Vossa Excelência que, com a sinceridade com que me comporto sempre, sou obrigado a lhe afirmar que não tenho condições de avaliar esse episódio de Minas Gerais. Ele não passou pelo Congresso Nacional, ele não foi investigado no Congresso Nacional. Ele apenas foi utilizado, habilidosamente utilizado por forças petistas para confundir a opinião pública brasileira. Não há paralelo entre os dois episódios. O Mensalão investigado por uma CPI no Congresso Nacional é o maior escândalo de corrupção da história, no dizer de procuradores da República nomeados pelo presidente Lula. Tanto Antônio Fernando Sobrinho, que diz sofisticado e complexo esquema de corrupção idealizado por uma organização criminosa em nome de um projeto de poder de longo prazo, quanto as afirmações de Roberto Gurgel, que dizem tratar-se do mais atrevido escândalo de corrupção da nossa história. É esse escândalo que está sendo julgado neste momento. Mas eu indagaria também, se eventualmente ocorreu em Minas Gerais, no passado, escândalo de corrupção, o fato de ter existido lá justificaria nossa omissão agora, a nossa complacência, a nossa conivência e a cumplicidade com o escândalo do Mensalão que está sendo julgado pelo Supremo Tribunal Federal? Não, em hipótese alguma. Nós queremos sim que o Mensalão seja julgado e condenado, e que Vossa Excelência, inclusive, convoque o povo do seu Estado e do Brasil para destruir esse modelo perverso que deu origem ao Mensalão, para destruir esse modelo. Não é possível alimentar esta cultura política do atraso, de que é possível governar apenas se instalar um balcão de negócios para cooptar partidos, reduzindo a oposição a números limitados, como ocorre hoje no Brasil. A menor oposição da nossa história. Hoje, a menor oposição da América Latina. Uma oposição menor do que aquela que existe na Venezuela de Hugo Chávez. Em razão do modelo de cooptação desonesta que se implantou no Brasil, a partir do governo federal, e transferiu-se para estados e municípios, desqualificando a atividade pública brasileira. Vossa Excelência me permite, com a complacência do presidente, que se julgue. Só debater, porque eu acho que Vossa Excelência está trazendo um tema da maior importância, que é a falta de uma reforma política. Eu gostaria de poder opinar um pouco. Exatamente. Que se julgue aquilo que Vossa Excelência quer que julgue.
Eu não tenho condições de julgar. Não participei de nenhuma investigação a respeito. Apenas surpreendeu-me o fato daqueles que trouxeram à baila este acontecimento tardiamente não terem assumido a responsabilidade de determinar a sua investigação no momento adequado. As versões que se sucedem, elas são desonestas exatamente porque não houve a investigação. Então, que se aguarde que o Supremo Tribunal Federal, que o Poder Judiciário julgue no momento adequado. Mas nós não podemos, de forma nenhuma, confundir um fato com o outro fato. Este fato que o Supremo julga hoje é historicamente o mais escandaloso da República. Nós não podemos minimizá-lo. A comparação não é apropriada. A comparação que se deseja reduz a níveis de inferioridade o mensalão que está sendo julgado pelo Supremo e que alcança índices de gravidade sem precedentes na história do Brasil. Mas eu, com satisfação, já que o presidente nos permite, extrapolando o meu tempo, eu concedo a Vossa Excelência mais uma parte. Senador Álvaro, nobre líder do PSDB nessa casa. Vossa Excelência, quando aprofunda um pouco mais, ajuda aqueles que estão em casa a entender um pouco melhor. Se nós não tivermos, de fato, uma reforma política nesse país, se nós não discutirmos claramente financiamento público de campanha, nós não vamos ajudar o nosso país a sair dessa situação de quase quem ganha o governo fica refém da construção do que se chama de base de apoio político. E essa história também começou com o presidente Fernando Henrique Cardoso, com o governo do partido de Vossa Excelência. O presidente Fernando Henrique Cardoso, para governar, teve que fazer uma aliança à direita. E foi questionado por isso. E ficou com sua biografia questionada por isso. Mas o Brasil, lamentavelmente, a estrutura política que criamos, ela não permite que se ganhe um governo e se governe. Tem que se fazer composição política. O chamado governo de coalizão, que quem inaugurou foi o PSDB. Agora, eu não tenho nenhuma dúvida, caro senador Álvaro Dias, que nós não podemos dar dois pesos e duas medidas. Ora, se a origem desse esquema de financiamento ilegal de partidos e de pagamento de dívidas de campanha de partidos tem origem em Minas, com Marcos Valério, com o PSDB, com o PFL, isso não é invenção do PT. Vossa Excelência falou muito bem, começou em 98. O chamado mensalão do PT é de 2005. São 7 anos depois. E também não é uma coisa fictícia. Existe um processo, estava no Supremo e misteriosamente foi desmembrado e retirado do Supremo. Agora nós temos um julgamento de pessoas que o Supremo não é o fórum de julgamento delas. Mas olha, eu sou daquele, senador, como Vossa Excelência, que tudo que se faça para o Brasil enfrentar a corrupção, eu sou a favor. Tudo que se faça para que o Brasil fique melhor e para que fique à altura do espaço que ele está conquistando no mundo e junto à sociedade brasileira, eu sou a favor. Eu só não acho que seja adequado nós trabalharmos com faz de conta. Claro que está misturado nesse processo agora de questionamento do presidente Lula, a véspera de uma eleição. Daqui a 2 semanas tem uma eleição. Tem disputa entre PT e PSDB. E, de novo, alguns veículos de comunicação do Brasil estão a serviço não da democracia, mas com o enfraquecimento da oposição, eles se arvoram em porta-vozes. Mais do que isso, em senhores da verdade. E colocam. Vossa Excelência perguntou muito bem, mas por que não foi denunciado em 98, no processo da denúncia do Marcos Valério com o PSDB e PFL, naquela época que tinha esse nome? Ora, no Ministério Público Federal tinha uma pessoa apelidada de Arquivador-Geral da República. Mas não houve a denúncia. Foi o nosso partido, foi o presidente Lula que libertou o Ministério Público dessa pecha.
a gente prefere sofrer uma injustiça do que praticar uma. Então eu concluo a parte só dizendo a Vossa Excelência, se o Brasil soubesse dos 2 mensalões que não tem reparo, tem que ter punição para quem esteve metido num e quem esteve metido no outro. Mas, senador Álvaro Dias, entre a cópia mal feita, que hoje está sendo julgada, e o original, eu fico com o original. E o PSDB tem as suas digitais no mensalão original desse país, que aprofundou o país num sistema de financiamento que foge da legislação. E digo mais, eu sou do estado do Acre, senador Álvaro Dias. Custou 200 mil moedas o voto da reeleição aprovada nesse Congresso. Provada e comprovada. Mas, lamentavelmente, naquele tempo, o Brasil ainda estava mais atrás que está hoje. Feliz, os brasileiros estão vivendo o país de hoje, que questiona tudo e todos. Mas, lamentavelmente, não dá para quem acobertou, não dá para aqueles que criaram um esquema de desvio da verdade, agora quererem dar lição de moral para o Partido dos Trabalhadores. Se não querem respeitar o PT pela história que tem, respeite pelo menos pela história que o PT construiu no governo desse país. Agora, todo e qualquer governo está sujeito a deslizes, a ter problemas sérios. E quem desviou-se do caminho da ética, da honestidade, da moralidade, tem que ser julgado e, se condenado, no caso julgado, condenado, punido. Estamos de acordo com isso. Só não estamos de acordo de que a gente possa fazer essa satanização do PT e do governo do presidente Lula quando isso não reproduz os fatos. Entre a cópia mal feita por alguns, eu prefiro original feita com competência pelo PSDB de Minas Gerais. Senhor presidente, eu necessito agora de pelo menos 5 minutos para responder ao longo a parte do meu colega Jorge Viana, que eu concedi com a maior satisfação. Dias, tendo em vista que hoje é um dia tranquilo, é um dia tranquilo aqui hoje no Senado, Vossa Excelência tem a benevolência dessa presidência. Eu diria que o PT retirou do armário em 2005 um fato ocorrido em 98 em Minas Gerais e desenhou da forma como entendeu ser conveniente para confundir a opinião pública brasileira. E hoje, mais uma vez, esse fato é aqui revivido na voz do senador Jorge Viana. É claro que é a saída que encontra o PT. Mas essa postura de nós estamos sujos, mas outros se sujaram antes, me parece que não homenageia quem a adota, não honra quem a adota. O PT teria prevaricado ao não denunciar o que ocorreu em Minas Gerais, se é que ocorreu? Não houve denúncia. O procurador não teve o privilégio de engavetar, porque, à época, a denúncia não ocorreu. A denúncia surgiu apenas na esteira da repercussão e do impacto provocado pelo mensalão do PT em 2005. Vossa Excelência, e concordo com a necessidade de uma reforma política, mas eu não posso aceitar conformado com a tese de que a aliança implica promiscuidade, que a coalizão de forças para governar exige a instalação de um balcão de negócio, de um propinoduto. Fernando Henrique fez alianças, mas não se estabeleceu no país esse cenário de corrupção, de corrupção imensa, que se estabeleceu a partir do governo do presidente Lula, em que o Brasil se transformou no paraíso da corrupção, com superfaturamento de obras como um verdadeiro festival de escândalos. Eu não tenho nenhuma dúvida que seria possível hoje fazer o que se faz 4, 5 vezes mais com o mesmo dinheiro em nosso país. A corrupção se transformou em rotina. É por isso que a Transparência Internacional denuncia para o mundo que no Brasil 70 bilhões de dólares esvaem-se pelos ralos da corrupção,
que se nós tivéssemos índice de corrupção semelhante ao da Dinamarca, teríamos uma renda per capita 70% maior. Não há dúvida de que nesses 10 anos a corrupção alastrou-se, tornou-se endêmica. Ela, lamentavelmente, comprometeu a estrutura da administração pública, que foi ganhando espaços, que foi crescendo com a criação de ministérios, de diretorias, de departamentos, de coordenadorias, espaços entregues aos aliados que defendem o governo a qualquer preço. Esse é um modelo que tem que ser destruído e nós temos, os homens de bem, sejam do PT, sejam do PSDB, sejam de que partido for, devem se unir para condenar este modelo, para destruir esse modelo, para sepultá-lo definitivamente. E eu encerro, senhor presidente, dizendo que é triste ver um povo trabalhador, como o povo brasileiro, pagando impostos como paga o contribuinte do nosso país, assistir à repetição dos escândalos de corrupção. Porque o maior desserviço que se prestou ao país após assumir o poder o PT foi a banalização da corrupção, provocando até mesmo uma apatia generalizada que fez com que a capacidade de indignação das pessoas fosse sendo debilitadas pela ação rotineira dos corruptos no país. Mas eu concluo: o retorno às manchetes da participação do ex-presidente Lula no Mensalão reaviva, assim, a nossa indignação diante dos desmandos éticos que se incorporaram ao cotidiano nacional. O esgarçamento e a deterioração dos valores éticos precisam ser interrompidos. A nação está fatigada de tanta corrupção. A República não pode abrigar tantos vícios éticos e morais. Diante de possíveis falas reveladoras dos envolvidos nesse esquema magistral de corrupção, relembro um pensamento do grande Machado de Assis: o destino, como os dramaturgos, não anuncia as peripécias nem o desfecho. Aguardemos, senhor presidente.